Se você quer saber os 5 acertos e os 5 erros barra perrengue, porque vai ter perrengue nesse vídeo, em Londres e Paris, fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Salve grupo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Raquel. Eu e a Aline, nós amamos viajar e nós gostamos de compartilhar com vocês, não com o intuito de uma recomendação, porque as nossas viagens nem sempre são recomendáveis, mas que vocês tenham aí um acesso a algumas informações, algumas dicas do que fazer, o que não fazer e trocar uma ideia. Nós gostamos de trocar uma ideia e eu não sei vocês, mas quando eu faço uma pesquisa para fazer roteiro de viagem, eu olho alguns vídeos e eu gosto de visualizar mais ou menos o local e gosto de mapear certinho e já fazer um pré-roteiro antes de ir, para fazer as coisas mais para o passeio ser mais otimizado e aproveitar mais o tempo, porque nem sempre a gente consegue ficar muito tempo em um lugar, então a gente aproveita o máximo para fazer as coisas que a gente quer em determinado lugar. Então, como eu gosto de assistir os vídeos falando algumas dicas, o que pode acontecer, alguns perrengues, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês com o que a gente passou, ou a gente soube que alguém passou, para vocês não passarem também. Então vamos lá? Acerto número 1, a compra do Meal Deal. Isso é uma dica muito legal que tem em Londres e a gente gostou bastante. O Meal Deal, ele varia entre 3,50 libras, 3,50 e 5 libras. E dentro você pode pegar um sanduíche ou uma salada. Aí você pode pegar um lanche, que é um salgadinho ou uma fruta, e uma bebida. E esses três produtos, eles custam um preço fixo, que é o preço que eu passei para vocês, entre 3,50 e 5 libras. E foi uma das nossas opções em Londres, porque o custo das coisas em libra para a gente que ganha em real já é alto, e ainda mais convertendo já é alto, né? E o preço das coisas em Londres é um pouco mais alto também. Então é uma opção para você que quer fazer um lanche e não quer gastar muito, essa opção. Uma dica extra do que a gente fazia, geralmente a gente comprava 2 combos e sanduíches diferentes para a gente até provar. Tem a opção vegetariana, vegana também tem a opção. E nós queríamos provar diferente, então a gente comprava a gente comprava 2 combos, desculpa, e escolhíamos sanduíche diferente para provar. As bebidas a gente sempre deixava uma para depois, porque a gente acabava só dividindo uma, a gente não acabava dividindo uma bebida, o que deixava para depois. E o salgadinho também, a gente acabava pegando 2 opções diferentes e que a gente não acabava comendo nessa refeição, a gente deixava para uma larica depois. Então fica uma dica para vocês também, a gente fazia isso e acabava economizando lá na frente outras coisas. Acerto número 2, e é que nem eu falei nos outros vídeos, fazer um planejamento de viagem do local que vocês vão ficar com os roteiros que você vai fazer, facilita bastante na hora de ver as atrações, para a questão de economizar em tempo e em transporte, porque quando você faz as coisas mais perto, você acaba fazendo muitas coisas a pé, e aí você gasta com o transporte da ida até aquele ponto, fazer os pontos que você quer e a volta também. Então nós fizemos, inclusive ir para o roteiro, era todo nós fizemos o roteiro dos primeiros dias em Londres, todo caminhando, passando por vários pontos turísticos e não turísticos, porque nem sempre a gente vai em todos os pontos turísticos, a gente gosta de umas coisas também que são um pouco diferentes do que a gente vê. E
foi muito legal a experiência, muita coisa a gente aprendeu em vídeos, então por isso que é legal o conteúdo que as pessoas postam, quando é conteúdo que a gente consegue aproveitar para nossa viagem. Então, muito conteúdo a gente viu em vídeo e fizemos o nosso roteiro dentro dos gostos do que a gente queria ver. Então, foi muito legal. Isso dá uma organização para o seu dia e também ele facilita. Claro, nem tudo sai perfeito, às vezes quer fazer uma coisa não sai no dia, tá chovendo, essas coisas podem acontecer. A nossa viagem foi muito legal, assim que deu super certo, a gente conheceu a maior parte das coisas que a gente queria. Claro que não dá para conhecer tudo em alguns dias de viagem, você precisa mais, né? Mas como a gente não tinha esse tempo, a gente aproveitou para otimizar e fazer o melhor com o tempo que a gente tinha. Acerto número 3, as hospedagens foram certeiras e a gente fechou com alguns pontos turísticos, que foi bem legal. O que aconteceu? A gente estava em Londres, depois a gente saiu de Londres, depois voltamos para Londres de novo, então nós pegamos hospedagens diferentes. As hospedagens foram muito legais que nós pegamos. Uma hospedagem, as hospedagens estão em vídeo. A segunda hospedagem a gente ficou em um hostel, que era um triliche, foi um pouco de perrengue, mas nós gostamos e ficaríamos de novo. Não era nem beliche, era triliche. Eram 3 camas, assim, e eu lembro, esse é perrengue, né? Então não vou falar isso agora não, vou falar depois, fica na curiosidade, depois eu conto. Mas a gente acertou nas hospedagens, e elas ficavam bem próximos dos pontos, então foi bem bacana, que daí a gente conseguiu unir o que a gente queria ver e ficava perto. Então a gente não precisava tanto de transporte, o que facilitou a nossa vida, que a gente gosta de caminhar, né? Então foi bem legal. Acerto número 4 foi levar sempre mochila com a gente, com alguns itens que a gente acaba usando e precisando, capa de chuva, a gente precisa do carregador, a gente leva a mochila com um lanche, isso facilita, a gente leva algumas coisas para não precisar no meio do caminho. Então foi um acerto e é uma sugestão para vocês também, só que fica uma dica e vai para o perrengue, então fica até o final do vídeo que eu vou contar para vocês. Não deixe nas mochilas coisas de valor, deixe com você em outra bolsa, de preferência uma pochete, os itens de valor, documentos, não deixe nessa mochila. E eu vou contar depois para você e ficar até o final do vídeo. E outra dica, leva água também, tá? O quinto acerto, que é muito comum ver aqui no canal, né? Essa sugestão é ir no mercado, comprar algumas coisas e fazer algumas coisas no local que você está hospedado. Isso aconteceu em Paris, porque choveu, o tempo não estava muito bom, então a gente foi no mercado, comprou algumas coisinhas e a gente acabou fazendo um piquenique no quarto mesmo, e foi muito legal também. Então, uma sugestão aí que nem sempre a gente consegue sair e consegue ir em restaurante e tudo, por causa do custo, né? Então, é uma sugestão bacana e que a gente fez e que gostou bastante. A primeira hospedagem que nós fizemos, que nós ficamos em Londres, ela não tinha um espaço de cozinha, mas no quarto tinha uma máquina de café, tinha frigobar, mas estava frio, então não fez muita diferença. A gente comprava as coisas mais geladas também no mercado, o Meal Deal ajudou bastante a gente. E a gente passava o dia passeando e fazia um lanche ou outro quando estava passeando. Se a gente, mesmo levando lanche, a gente estava com vontade de provar um prato, a gente provava também, né? Então a gente levava lanche caso a gente não encontrasse nada ou não estivesse a fim de gastar. Mas isso é opcional. O segundo hostel que nós ficamos em Londres foi o primeiro não era hostel. O primeiro era um hotel, custo-benefício muito bom e o quarto era muito bom. Pequenininho, tem até vídeo no canal, mas é muito bom.
O hostel que nós ficamos em Londres, o segundo eu não fiz vídeo, porque era muita gente no quarto, e daí eu não queria tirar a privacidade de ninguém. Eram triliches, eram 4 triliches, então tinha bastante gente num quarto pequeno, mas, por incrível que pareça, deu tudo certo. A gente quase não encontrava as pessoas, porque ela sempre dormia, tinha cortininha, então a gente acabava não encontrando, todo mundo não ficava ao mesmo tempo, só quando dormia. E não tivemos muito barulho, não teve muito barulho, foi mais tranquilo. A única questão que eu vejo é descer, né? E aí eu falei, a gente ficou com o segundo andar e o terceiro. Aí eu pedi, Aline, por favor, fica no terceiro, que daí é muito alto para mim, né? O segundo tá tudo bem, né? Então ela ficou no terceiro andar, mas aí eu só não queria descer para ir no banheiro à noite, que eu acho que é a pior parte. Mas de resto, tudo tranquilo para mim, para nós, né? Ah, e a questão mas esse tinha uma cozinha, esse hostel, ele tinha uma cozinha e tinha uma área para ficar para alimentação bem legal. Então, assim, no último dia, por exemplo, que o nosso ônibus era mais tarde, nós ficamos ali na área de convivência, eles deixaram a gente ficar até a hora de sair, era só liberar o quarto e tudo bem. E nós passamos o dia ali, foi muito legal, que a gente precisava adiantar algumas coisas pessoais e profissionais, e deu tudo certo, assim, a gente conseguiu usar a internet era bem boa, estava chovendo mesmo, então não foi um dia perdido e a gente conseguiu adiantar muita coisa que a gente precisava. A área é muito confortável. Se eu tiver vídeo aqui ou foto, eu coloco aqui para vocês. Agora vamos lá para a parte dos 5 erros e 5 erros barra perrengue, né? Primeiro erro, e eu digo erro barra perrengue, não tinha muita opção, é levar uma mala grande para a Europa. Muitos hotéis, principalmente Paris, não tem elevador. Então você precisa subir escada com a mala. Então o lugar que nós ficamos em Paris, ele tinha isso. O banheiro não era dentro do quarto, o banheiro era fora do quarto. Mas assim, a gente achou muito, muito bacana o quarto, muito, muito legalzinho, mas não tinha elevador. Então nós tivemos que subir com mala e mala de mão e peso, mas era inverno, daí a gente acabou levando mais roupa, que às vezes nem precisava, nem usamos tudo, mas aí você acaba fazendo a mala e levando, e era um tal de sobe e depois descer com a mala. Então, assim, esse é uma questão que provavelmente a gente faria diferente numa próxima viagem. Segundo erro perrengue que passamos em Londres, foi Londres, né? Passamos ali na Europa, mas esse caso foi em Londres, que a gente foi ver, nós fomos no domingo ver a troca da guarda real, e a gente ficou lá esperando, ficamos esperando, e a gente viu que não acumulava a gente, via só pessoas tirando foto, alguns ali estavam esperando, e até a gente conheceu uma brasileira que pediu pra gente tirar uma foto dela, e aí ela falou, que pena que não vai ter a troca da guarda. Daí a gente, oi? Oi? E aí tinha uma placa pequenininha lá, bem afastada, assim, mais para um canto, assim, que não ia ter troca de guarda naquele dia. Então, essa é uma questão que eu nem sei se eles colocam isso em algum lugar antes. Se você sabe disso, coloca aqui embaixo, por favor, para ajudar nós e quem vai assistir o vídeo. Coloca aqui embaixo se tem algum aviso em algum lugar que não vai ter a troca de guarda naquele dia, porque nós ficamos esperando um tempo. Ainda bem que não foi muito tempo, a gente estava tirando foto, aproveitamos, não foi um tempo perdido, né? E acabamos fazendo um outro passeio que já estava programado, a gente só antecipou as nossas atividades. Erro e perrengue número 3. Nós pegamos o ônibus para ir de Londres para Paris. E até aí tudo bem. E aí, até aí tudo bem. Recomendo? Depende
Como eu sempre falo para vocês, as nossas experiências de viagem nem sempre a gente recomenda, mas nós fomos, tem vídeo no canal sobre isso, e não sei se faríamos de novo no horário da noite, que nós fizemos no horário noturno, achando que íamos dormir, acabamos que não dormimos tanto quanto a gente imaginava, por causa da questão de para, e tem que desembarcar para a balsa, e aí na balsa estava mexendo bastante, e para comer, e volta, e tenta descansar um pouco, e volta para o ônibus. Então, assim, não foi aquilo que a gente imaginava de descanso. Talvez durante o dia fosse um pouquinho, como é que eu vou dizer, fosse um pouquinho mais tranquilo. Talvez faríamos diferente isso. Faríamos de ônibus de novo? Faríamos. Foi uma viagem tranquila, mas é perrengue. A gente já fez esse trajeto de trem e a gente achou muito legal. O trem, ele é rápido, então depende do tempo que você tem para fazer esse trajeto e a disponibilidade financeira, a sua paciência, varia muito para você tomar essa decisão. Erro número 4, e eu vou chamar de erro porque nós erramos mesmo. Nós acabamos adquirindo mais uma mala durante a viagem e deixamos para comprar a bagagem em cima da hora e acabou sendo o preço mais que a gente esperava. Então fica de dica para vocês, já comprem as malas despachadas, não deixa para em cima da hora, ou compre pelo aplicativo antes, porque eu acredito que vai ser mais barato do que comprar na hora. E o erro número 5, acreditem que quase foi um erro, eu acho que foi barra perrengue, mas quase foi um erro e quase custou caríssimo. Nós fomos quase roubadas dentro de uma cafeteria em Londres. Sentamos para pegar um café, então nós 4 estávamos sentados, então o casal estava desse lado, a Aline estava sentada desse lado e eu estava sentada desse. E eles colocaram a mochila deles atrás da minha cadeira. Com isso, a gente achou tranquilo. O banheiro tinha, como só tinha um banheiro funcionando, se eu não me engano, eles estavam... Tinha fila o banheiro. E a Aline foi no banheiro, elas estavam ali esperando e eu fiquei na mesa. E aí eu levantei para ir ao banheiro e elas tinham voltado. Nisso eu tava sem o celular, porque eu deixei o celular com eles, porque eles estavam vendo esse negócio de foto e trocar foto e ver as fotos e tomando café e estavam ali entretidos entre eles. Eu tava na fila do banheiro, como eu tava sem celular, também nem tava olhando pro celular. E aí eu gosto muito de ficar olhando as coisas assim, né? Gosto de prestar atenção nas pessoas. E principalmente quando eu estou num lugar diferente, eu gosto de ver como é que é a pessoa. Sei lá, aqueles detalhezinhos que às vezes parece besta, assim, mas eu gosto de ver. Como pega a xícara, se pega um café, se assim, eu gosto de entender as pessoas que estão no lugar, assim. E eu nem tinha visto, depois elas me falaram que tinha uma placa ali, cuidado com as pessoas que roubam as coisas, né? Cuidado com seus pertences. E eu não tinha visto essa placa. E eu tava ali na fila e eu reparei um rapaz que ele sentou atrás do lado da nossa mesa, né? Que era atrás da Aline. E aí eu fiquei notando o comportamento dele, assim. E eu notei que o comportamento dele tava muito estranho, assim. Ele não sentou como uma pessoa normal na cafeteria, ele não tava tomando nada. Ele me chamou a atenção por causa não por causa dele, mas ele me chamou a atenção por causa do comportamento que ele estava tendo. Ele não sentou de frente para a mesa, ele sentou meio que de lado para a mesa. Aí eu já achei um pouco estranho. E aí eu achei estranho que ele fazia uns movimentos, assim, muito estranhos com o corpo, assim, sabe? Daí eu comecei a prestar atenção
para tentar entender assim o que estava acontecendo ali com ele, né? Se era normal, às vezes podia ser normal, não sei. E eu comecei a prestar atenção que ele se abaixava e aí daqui a pouco ele levantava. E aí eu pensei, bom, e cadê o café, né? E ele não vai tomar café e assim, isso, gente, foi fração de segundos. A gente não sabe quando acontecem essas coisas quanto tempo leva isso, né? Mas foi uma questão assim muito rápida de eu começar a prestar atenção nisso e eu tava na fila e a fila não andava. E aí daí eu tava prestando atenção e aí eu notei que ele tava fazendo um movimento com a mão, assim. Ele abaixava, fazia um movimento com a mão, levantava, e daí eu olhava pros lados e abaixava, fazia um movimento com a mão. Quando eu notei, ele soltou uma das alças da... Quando eu notei, não vi ele soltando, mas eu vi que soltou uma das alças da mochila da cadeira. E aí eu pensei, eu acho que ele tá tentando roubar a mochila. E aí eu fiz gesto para elas, falei para elas, olha, estão mexendo na mochila. E aí eu fui lá, peguei, coloquei a mochila em cima da cadeira. Aí eu falei para elas da mochila, só para ficar de olho. E olhei pro rapaz, assim. E aí ele levantou e foi embora. Depois que eu fiz isso. Eu não quis fazer até assim, por que não falou com ele? Por que não, sabe? Porque ele podia simplesmente dizer que não estava fazendo nada. Eu não tinha como provar ali que ele ia roubar a mochila. Então, na dúvida, eu só tirei a mochila de perto dele, mostrei pra ele que eu tava vendo o que ele tava fazendo, e ele levantou e foi embora. Porque eu não tinha ali como provar que ele tava tentando roubar a mochila. E se ele falasse, não, eu não tô tentando roubar a mochila. E aí e foi a atitude que eu tive na hora. E aí, o que vocês fariam na hora? Difícil, né? A gente conversou muito depois, foi muito... Nossa, foi muito... na hora foi muito... Acelerou muito, assim, sabe? Aquela quando tu fica muito... meu Deus, isso aconteceu. Eu não imaginava porque a gente tinha ido 10 anos atrás pra Londres. A gente se sentiu super segura, super tranquila. E dessa vez a gente percebeu que muitos lugares estão com os avisos das pessoas que estão roubando. A gente ficou muito triste com isso, mas é uma realidade. Então a gente quando a gente sai do Brasil, a gente fica ligado em muita coisa, né? Mas por aquele motivo, aquele momento dentro de uma cafeteria, eu imaginei que nada pudesse desse tipo acontecer. E não é mais a realidade de muitos lugares. Então a gente baixou um pouquinho a guarda ali e a gente quase perdeu uma mochila. Então é uma coisa muito sutil, é uma coisa que quando você tá ali, eu acho que eu só percebi porque eu estava na fila e tava olhando o movimento de fora, porque talvez sentada eu iria perceber, né, sentir, mas essas coisas acontecem de uma maneira muito rápida e que às vezes a gente não consegue perceber. Então fiquem muito ligados nisso, deixem sempre a mochila de vocês em um lugar visível, ou no colo, ou em cima da mesa, ou mas fiquem com vocês em todo momento. Não coloquem em mochilas pertences de valor, coloquem pochetes mais escondidas. A gente sempre gosta daquelas calças com bolso também, que a gente pode colocar as coisas nos bolsos mais profundos, com zíper, que a gente tenha acesso para tampar, assim, que a gente consiga ter acesso, mas que fique seguro, porque não está mais a mesma coisa. A gente percebeu a diferença entre desses 10 anos que a gente foi, não tá mais a mesma coisa. Então fica aí a nossa experiência da forma que eles agem, né? E depois que elas me falaram que tinha essa placa, cuidado, se eu já tinha visto, se eu tivesse visto antes, né?
a gente talvez... Mas não deu tudo certo, né? Ele acabou não levando a mochila. Ai, que bom, não ficamos sem a mochila. Mas fica de alerta para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o último vídeo dessa temporada de viagem. Claro, o último vídeo, mas se vocês tiverem dúvida ou quiserem que eu faça algum vídeo específico, coloquem aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer e carinho de fazer esse vídeo para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e ajudar a gente aqui. Nos vemos pelo mundo. Um beijo. Tchau.